Boa noite, queridos. Mais uma vez estamos juntos para adorar ao Senhor. Vamos ouvir o que Deus tem para nós nessa noite, né? Eu creio que você está aí nos ouvindo e você pode agradecer a Deus porque Ele tem cuidado de vocês, né? Tem cuidado de nós, né? O Senhor é bom, o Senhor tem nos abençoado. Quanta coisa boa tem acontecido na nossa vida, não é verdade? Nós precisamos focar, né, nas coisas que o Senhor tem nos dado, né? Se focarmos nas coisas que nós não temos, a gente fica chateado, né? A frustração vem, mas quando nós focamos naquilo que o Senhor tem nos abençoado, quanta alegria! E é isso que Deus tem para nós, né? Vamos focar no Senhor, naquilo que Ele tem para nós, amém? Hoje nós vamos falar de um tema muito interessante que Deus falou muito ao meu coração. Eu creio que Ele vai falar ao seu coração também. Então, primeiro vamos orar, né, pedindo que o Senhor complete, né, no seu coração aquilo que eu não conseguir falar, amém? Mas que o Espírito Santo venha trabalhar nos nossos corações. Como o Senhor já falou comigo, eu creio que Ele vai falar com você. Vamos orar? Pai, nós te louvamos por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá. Te louvamos, ó Deus, por tantos livramentos que o Senhor tem nos concedido. Te louvamos pelas bênçãos que o Senhor tem nos dado, pelo sol, pela chuva, pelo ar, pela saúde, pela nossa família, pelos nossos amigos, pela igreja. Deus, muito obrigado, porque o Senhor tem cuidado de cada detalhe. Estarmos, ó Deus, nessa noite reunidos, Deus, é um prazer muito grande no nosso coração, porque nós sabemos que nós temos o maior tesouro, que é o Senhor Jesus. Muito obrigado pela nossa salvação. Muito obrigado pela tua presença, Espírito Santo. Muito obrigado pelo teu carinho. Muito obrigada, Senhor, no nome de Jesus. Que o Senhor venha falar através do teu Espírito Santo nos nossos corações. Abra o nosso entendimento, os nossos olhos, os nossos ouvidos, para que possamos ouvir, entender e obedecer a tua palavra. Estamos aqui, ó Deus, porque nós cremos na tua palavra. Nós cremos nos mandamentos do Senhor. Nós cremos que o Senhor, ó Deus, esteve nesse mundo, ó Deus, morreu no nosso lugar e ressuscitou para nos garantir a vitória. Muito obrigado. Se estamos aqui, ó Deus, é porque o Senhor tem nos guardado. Muito obrigada por essa oportunidade no nome de Jesus. Amém. O que Deus colocou no meu coração, né, para a gente estar meditando nessa noite, é sobre o primeiro tema, né, que nós vamos falar sobre uma expressão que Jó usou. Olha que interessante, que se encontra lá em Jó, no capítulo 42, no versículo 5. Eu vou ler nessa tradução que eu coloquei aqui na minha folha, né? Porque ela tem algumas outras traduções, mas eu vou ler essa aqui, que eu gosto mais dessa aqui, que diz assim: um dia Jó, né, no finalzinho da sua vida, depois que ele passou por tanto aperto, pelas aquelas dificuldades que todo mundo sabe da história, né, ele fez essa declaração. Ele diz assim: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Olha que interessante. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Nós vamos falar o tema que eu dei para essa mensagem diz assim: o encontro com Jesus restaura a nossa visão. Quando nós temos um encontro com Jesus, quando nós temos uma experiência com Jesus, nós temos a nossa visão ampliada. A visão, nesses textos que nós vamos falar, tem tudo a ver também com a audição, tem tudo a ver com a obediência. Então, olha aqui: audição, visão e prática, que é a obediência. Então, isso tem muito a ver. Assim, são coisas maravilhosas que Deus falou comigo e que nós juntos vamos poder falar nessa noite, estudar nessa noite. Então, vamos lá. O que chama atenção, né, na vida de Jó não foi somente, né, a sua perseverança e fé, né? Todo mundo sabe do que ele passou, né? Lembra que ele perdeu tudo, né? A ponto da esposa dele chegar perto dele e falar assim: ô Jó, por que você não amaldiçoa esse Deus seu e morre? E ele fala: você fala como uma doida, né? E a gente sabe que Deus permitiu aquilo na vida de Jó, né? Então, e no finalzinho da história, Deus restituiu tudo para ele, mas ele fez essa declaração fantástica que diz, que é essa frase, né? Antes eu conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Então, o que mais nos chama atenção, além da perseverança da fé de Jó, é essa frase:
Por quê? Nós vamos ver sobre isso aí. O próprio Deus lista suas qualidades, né? Lá no comecinho do livro de Jó, né? A gente vê Deus falando das qualidades de Jó para quem? Para o próprio Satanás. Olha que interessante. Ele diz assim, dizendo que Jó era íntegro, reto, temente a Deus e que afastava do mal. Tem uma coisa muito interessante que me chama a atenção, que Jó era tão íntegro. Jó, ele preocupava tanto com as coisas de Deus, que ele oferecia sacrifício em prol dos seus filhos, pensando assim, se os meus filhos não fizerem alguma coisa de errado, se os meus filhos esquecerem de oferecer ao Senhor, eu já estou fazendo isso por eles. Olha a preocupação dele. Nós vamos falar sobre isso aí mais adiante, né? Então, olha aqui, detalhes importantes. Esses 4 das muitas qualidades que Jó tinha, pois se lermos no versículo 3, 4 e 5, no mesmo capítulo, né, nós vamos perceber que ele era também um bom administrador. Ele era um bom administrador, ele era também um excelente pai de família, ele era um homem respeitado e também o grande intercessor da sua casa, né? Eu já falei aqui agora o porquê que ele era o intercessor, como que ele fazia, né? Se caso os filhos dele viessem a pecar. Então, Jó era cheio de qualidades e Deus dá essas qualidades, Deus que fala essas qualidades para Satanás a respeito de Jó. Olha que interessante. Então, o livro de Jó, nós sabemos que começa assim, né? Na terra de Uz morava um homem chamado Jó. Ele era bom, honesto, temia a Deus, procurava não fazer nada que fosse errado. Jó era bom, honesto, temia a Deus e se desviava do mal. Essas prerrogativas positivas foram atribuídas pelo próprio Deus. Imagina, o que Deus tem falado ao meu respeito e ao seu respeito? Já parou para pensar? Eu já fiz uma pergunta aqui, né? Interessante que eu ouvi e já fiz algumas vezes, vou fazer de novo, né? Deus sabendo de todas as coisas, nada fica oculto, né? Aos seus olhos. Então isso te deixa tranquilo ou te deixa com temor, né? Sabendo que o que você faz quando ninguém está olhando, né? E sabendo que Deus vê todas as coisas, como que nós ficamos? Como que eu fico? Como você fica sabendo que Deus vê todas as coisas, né? Então olha aqui, Deus via essas qualidades na vida de Jó, né? E ele falou para o próprio Satanás, meu servo tem essas qualidades, né? E fala o que ele pensa. Então, aí o Deus eterno disse: você notou o meu servo Jó? No mundo inteiro não há ninguém tão bom e honesto como ele. Ele me teme e procura não fazer nada que seja errado. Deus dando essa declaração de Jó. Jó era íntegro, temente a Deus, se desviava do mal, mas havia algo que ele não possuía, e essa coisa que ele não possuía o fez mergulhar num mar de sofrimento e tribulação. Isso é muito sério. Olha o que a gente encontra aqui. Que o fez mergulhar num mar de sofrimento e tribulação, permitidos e gerenciados por Deus, para que ele não fosse provado além das suas forças. Então, vamos continuar, depois eu falo sobre isso. Tribulação que, além de nos ensinar a ter paciência no meio da prova, também nos leva a perguntar por que tais tribulações foram necessárias. Olha que interessante. Ele tinha vários adjetivos, ele tinha várias prerrogativas de bem na vida dele. Mas alguma coisa teve que acontecer na vida dele. Então, olha que interessante, né? Deus, ele possuía alguma coisa que o fez mergulhar nesse mar de tribulações. Será que isso às vezes não acontece com a gente? Eu não estou falando que tudo de errado que acontece na nossa vida é por causa do pecado, não. Mas que Deus tem algo para nos ensinar, com certeza. Tudo que nós passamos, se nós estivermos em sintonia com Deus, Ele vai ensinar algo para nós. Então, é isso que o texto está falando aqui, né? Esse texto que eu escrevi aqui, né? Tribulações permitidas e gerenciadas por Deus, para que não fosse provado além das suas forças. Não é isso que a Bíblia diz? Que a gente não é tentado além das nossas forças, mas que Deus tem um propósito em tudo que nós passamos. Então, tudo que você está passando de ruim, que você acha que é ruim,
pega pelo lado positivo, Deus está querendo me ensinar algo. Se nós entendermos aquilo que o Senhor tem para nos falar e nós tivermos a nossa visão limpa, se nós tivermos a nossa visão restaurada, também vamos ter a nossa audição restaurada, a nossa vida vai mudar e nós vamos poder falar isso que Jó falou. Eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, porque agora eu tenho uma experiência real contigo, Senhor, né? Então vamos lá. Deus não tem prazer no sofrimento dos seus filhos. Muita gente, na hora do sofrimento, fala assim: por que Deus tem prazer de me ver chorar? Por que Deus tem prazer de me ver nessa ruína? Por que Deus tem prazer, né, em deixar eu no sofrimento? Não, Deus não tem prazer, mas Ele quer nos ensinar algo. A Bíblia diz que Ele nos ama de tal maneira. Ele nos amou e nós estávamos ainda nos nossos delitos de pecado. Então Deus nos ama. E se nós passamos por certas dificuldades, nós precisamos entender que algo Deus quer nos ensinar. Não é que Ele queira nos punir, mas Ele quer nos ensinar. Então, Deus não tem prazer no sofrimento dos nossos filhos. Se um pai natural não pode se alegrar no sofrimento do seu filho, muito menos o Pai Celestial. Em 1 de Pedro 1,6, lemos assim: se necessário, sejais contristados por várias provações. Então aqui, olha, a gente não tinha que passar por isso. Lembra que quando Deus fez o homem, lá no Jardim do Éden, Ele deu tudo de bom para o homem. Ele não tinha pensado em dar nenhum sofrimento para o homem. Então, o sofrimento veio por causa do pecado, por causa da desobediência, porque nós nos afastamos de Deus. Então, quando isso acontece na nossa vida, é porque Ele quer nos ensinar. Deixa eu ver nessa tradução aqui, que é, para eu ler aqui, vamos lá, 1 Pedro, você pode também abrir sua Bíblia aí, se você quiser acompanhar, né? Se não, fique atento aí que eu vou ler aqui, que diz assim: Nisso vocês exultam ainda que agora por um pouco tempo devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé de vocês é muito mais valiosa do que o ouro que perece. Que a fé de vocês tem muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor e glória, honra, quando Jesus Cristo for revelado. Olha que interessante. Então, muitas vezes as coisas acontecem para que a gente tenha os nossos olhos abertos, é para que a gente tenha os nossos ouvidos aguçados. Irmãos, quando a gente tem essa experiência com Deus, nós mesmos evitamos muito sofrimento. Vou te contar uma história daqui a pouquinho. Então, Pedro está falando, se necessário, vocês vão ser contristados por várias provações. Então, Deus não tem prazer em provar o homem. Deus não tem prazer em trazer sofrimento por homem. Mas às vezes é necessário. Pensa comigo. Você está passando alguma dificuldade? Você já parou para pensar, Deus, o que o Senhor quer me ensinar? O que o Senhor quer falar comigo? O que eu quero ter experiência com o Senhor. Eu quero o Senhor, como o pastor hoje falou na chamada, né? Nós fomos sexta-feira ali na formatura da Lourdinha, e nós vimos, né, aqueles jovens falando do amor de Deus. Gente, é fantástico ver, sabe, eles falando que eles têm prazer em servir ao Senhor. Gente, isso é muito bacana, isso é muito bom, ver pessoas com esse coração voltado para Deus, né? O salmista tem um versículo que ele diz assim, eu gosto muito dele, que ele diz assim, que os meus olhos correm rios, porque eles desprezam a tua palavra. Então a gente fica triste quando a gente vê pessoas desprezando as coisas de Deus. Vamos lá que eu vou te falar que muitas vezes nós evitamos sofrimentos quando nós ouvimos a voz de Deus. A tentação, a provação, a tribulação existem, mas você não precisa
necessariamente cair nela. Pelo contrário, livra-nos, ó Deus. Normalmente, quando andamos por uma rua ou estrada, naturalmente nos desviamos dos buracos, não é verdade? Então, se nós estivermos como? Se eu estiver com o olho meio embaçado, se a minha visão estiver ofuscada, você vai ver os buracos? Não. Então a nossa visão precisa estar restaurada. Assim é a nossa visão espiritual, para que a gente não caia nos buracos, para que a gente não caia nas armadilhas de Satanás. Então, quando a gente anda nessas estradas, naturalmente nos desviamos dos buracos, porque isso é instintivo, né? A gente está com a visão boa, você vai ver o buraco ali, muitas vezes a gente ainda cai, não é verdade? Então, se nós tivermos o nosso ouvido aguçado para ouvir a voz de Deus e a nossa visão restaurada, gente, nós não precisamos cair em determinadas situações. Vou contar uma historinha que aconteceu comigo sábado passado, hoje está fazendo 8 dias. Eu estava lavando o terreiro, né? Bem cedo, todo mundo lembra, estava chovendo assim, aquela chuva bem fininha, mas fininha mesmo. Mas na hora que eu comecei a lavar, eu já estava aqui embaixo, na parte da igreja aqui embaixo, e naturalmente eu já desço com a chave, né, para me abrir o portão, para me jogar água lá fora. Isso é normal. Só que quando eu cheguei ali fora, onde que fica aquela mesinha, né, em frente ali aquela porta do bazar, uma voz falou comigo assim, nitidamente, gente, vocês sabem aqui, tudo fechado, uma voz falou comigo assim, se tiver um homem lá fora, não abra o portão. E eu julgando água, porque é natural, né? Eu abri o portão e julgar água. A voz falou comigo de novo, se tiver, eu não via, tá tudo fechado, não dava para ver lá fora se tinha alguém, porque não tinha ninguém conversando, estava tudo em silêncio, o tempo estava fechado, como se estivesse chovendo, mas nesse momento já não estava chovendo mais não. Eu julgando água e eu falei assim, ai gente, mas eu tenho que lavar lá fora. A voz nitidamente, como se fosse uma pessoa falando comigo, uma voz assim bem nítida. Se tiver um homem lá fora, não abra o portão. E eu continuando jogando água, me aproximando do portão. Eu tô assim, mas e eu vou abrir? Não, eu não vou abrir. Então eu não vou abrir. E fiquei assim, né? Então eu tô jogando. Quando eu cheguei no portão, de novo, foram 3 vezes uma voz falando comigo, se tiver um homem no portão, não abre o portão. Aí veio pensando assim, vai, então se tiver um homem no portão, ele deve estar sabendo que eu estou julgando, isso muito rapidamente da gente, está sabendo que eu estou jogando água, então quando eu abrir o portão, ele vai entrar. Mas assim, e eu obedeci, irmãos, falei, vou abrir a janelinha. Quando eu abro a janelinha, tinha um homem lá fora. E interessante que o homem, ele estava de bermuda, de boné, e como se não abri o portão, eu abri a janelinha. Quando eu abri a janelinha, ele olhou assim, e eu falei, bom dia. E aí eu falei, gente, eu fiquei assim, encabulada. Se eu tivesse aberto o portão, poderia ter acontecido coisas desagradáveis. Mas assim, eu preferia ouvir a voz de Deus. E tinha um homem no portão. Eu achei fantástico. Por quê? Então, sabe aquilo que eu falei aqui, que às vezes a gente não precisa passar por tribulação? Aí eu estava falando, né? Até nós no domingo, nós fomos na casa do Ezra também, ele contou uma experiência assim, que ele estava andando com o carro e uma voz falou com ele assim, não vai. Mas ele ficou com dó da passageira, né? Que ele está trabalhando de Uber, e ele foi, e o carro deu problema, né? Então, assim, muitas vezes acontece isso, porque a gente pensa assim, ah, não, eu vou fazer, ah, não, isso é da minha cabeça. Gente, nós precisamos ouvir a voz de Deus. O Esdra passou por isso e ele entendeu que ele poderia ter ouvido a voz de Deus, né? Então, assim, dos males ainda foi o menor, porque ele ainda foi com o pensamento de ajudar aquela mulher que ele ia pegar como passageiro, que ela estava cheia de mala. Então, assim, Deus foi bom, né? A mulher ainda ajudou ele quando ele chegou no fim da viagem, né? Então, assim, Deus ainda foi bom, mas o carro teve problema. Então, assim, Deus fala com a gente. Deus fala conosco. E quando Ele fala, por isso que eu estou falando que o ouvido precisa estar limpo, né? Precisamos estar sensíveis a ouvir a voz de Deus. A nossa visão precisa estar limpa para que nós possamos ter experiências. Como Jó disse, antes eu conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Eu tenho uma experiência contigo. Irmãos, eu fiquei assim,
Eu fiquei extasiada, eu fiquei assim, eu achei fantástico, porque o normal, hoje de novo aconteceu de eu lavar o terreiro, foi normal, lavei, só que quando eu abri o portão, eu já olhei, né? Então assim, mas semana passada, o homem estava no portão, gente. Então assim, se eu tivesse aberto, não tivesse dado a voz, porque eu tenho certeza que foi Deus que falou comigo, porque não tem outro jeito. Deus estava me dando um livramento, eu creio assim. Entende? Eu não vou pagar para ver. Eu quero estar com os meus ouvidos acessível à voz de Deus. E é isso que eu quero trazer para você. Esteja com o seu ouvido atento àquilo que Deus fala com você. Esteja sensível, peça a Deus para limpar a sua visão, porque quando nós temos a nossa visão limpa, os nossos ouvidos limpos, nós temos experiências com Deus. Então assim, eu achei fantástico Deus falando comigo, eu fiquei tão feliz, irmãos, e é isso que eu quero que aconteça com você também. É isso que eu quero que você tenha experiências, né, de ouvir a voz de Deus. Eu sei que você tem. Eu sei que você pode contar coisas que o Senhor já fez com você, mas isso tem que ser enquanto nós estivermos caminhando neste mundo. Então aproveita, peça ao Senhor para limpar os seus olhos, peça ao Senhor para limpar os seus ouvidos, para que você tenha experiência com Ele cada dia mais. Então, eu tenho certeza que todo mundo, né, já teve. Às vezes, são situações tão pequenininhas. Já pensou, tipo assim, quando você vai sair, Deus fala assim, leva o guarda-chuva. Irmãos, eu creio que Deus cuida da gente nos mínimos detalhes. E a gente fala assim, não vou levar guarda-chuva não. Não deu outra. Chegou no meio do caminho, a chuva te pegou. Eu creio que você já passou por isso. Aí você fala assim, não, mas Deus não preocupa com isso não. Preocupa sim, irmãos. Deus é um pai amoroso. Nós lemos aqui, se você que é pai, você que é mãe, né? Se você pensa assim com seu filho, se você pensa que é o melhor para ele, imagina Deus, se Deus não quer o melhor para nós. Deus tem o melhor para nós. Então, os mínimos detalhes, né? Tipo assim, volta lá e vê se você desligou a panela. Irmãos, Deus faz isso. Aí, quantas vezes as pessoas vão lá e, nossa, e o fogo estava ligado, né? Então, assim, em coisas pequenas, Deus tem prazer em nos avisar, Deus tem prazer em falar conosco, Deus quer nos dar experiências, e isso é bom demais quando nós ouvimos a voz de Deus. Mas quando nós ignoramos, acontece aquilo que o Pedro falou, né? Se necessário, vocês vão ser contristados por várias provações. Então, vamos pedir a Deus para limpar os nossos ouvidos, né? A visão está ligada com obedecer e fazer a vontade de Deus. Veja bem, Jó era um homem íntegro, temente a Deus, desviava do mal, porém não conhecia a Deus pessoalmente, porque ele disse, eu conhecia a sua história, eu conhecia de ouvir falar, eu conhecia a sua história. Quantas pessoas na igreja só conhecem a Deus? Preocupam em fazer a obra de Deus, que a gente vê aqui que Jó se preocupava em oferecer oferta ao Senhor. Mas não é isso que Deus quer intimidade, né? Lá na Jocum, sexta-feira, a Zaiga que pregou também, né? Nossa, ela falou com tanta, lá do coração dela, assim, a vontade que ela tem de servir ao Senhor, que Deus tem falado com ela, irmãos, isso é muito bom, isso são experiências, né? Então assim, Deus, ele se preocupa conosco. Jó, ele conhecia a história de Deus. Quantas pessoas só conhecem a história de Deus? Ele servia um Deus de que ele tinha ouvido falar e fazia de forma zelosa. A Zaiga falou sobre isso. Muitas vezes nós fazemos a obra de Deus, mas não é isso que ele quer. Deus não quer que a gente faça somente a obra dele, ele quer que tenhamos comunhão com ele, ele quer que nós o conheçamos, ele quer que a gente fique ligado nele, né? Como eu preguei outro dia, né? A vara tem que estar pregada na videira, a árvore tem que estar, permanecer ligada na videira. É isso, irmãos. Ele não está preocupado se você canta, se você toca, se você prega, o que você faz na obra do Senhor. Ele quer relacionamento. Ele quer relacionamento. Quando nós temos relacionamento com ele, a nossa vida é outra, como Jó disse. Jó servia a Deus, porém não conhecia a Deus. Isso fez com que Deus permitisse a tentação, a prova, a tribulação, somente para que ele se achegasse a este ponto. Olha que interessante.
a esse ponto de dizer: hoje os meus olhos te veem. Dentro do coração de cada crente deve existir esse clamor: eu preciso te ver, Senhor, eu preciso te ver. De acordo com a palavra de Deus, a fé cristã está fundamentada sobre 3 pilares que estão descritos em 1 Coríntios 15, de 1 a 8. Agora, irmãos e irmãs, quero que lembrem do evangelho que eu anunciei a vocês, Paulo falando aos coríntios, o qual aceitaram e continuam firmes. Vocês continuam firmes. A mensagem que eu anunciei a vocês é o evangelho por meio do que vocês são salvos. Deus nos salvou, sim, mas Ele quer relacionamento conosco. Se continuarem firmes nele, a não ser que não tenha adiantado nada vocês crerem nele. Eu passei para vocês o ensinamento que recebi e que é da mais alta importância. Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado, ressuscitado e voltará. Mas Paulo está falando isso para os coríntios, mas ele está querendo que os coríntios não simplesmente saibam da história, que ele morreu, ressuscitou e voltará. Ele quer que os crentes, tenham experiência com Deus. Tudo aquilo era para gerar nele fome, sede e essa convicção de querer o Senhor e querer andar com Ele. O Senhor tem 2 maneiras de nos levar a conhecer sua presença: seus propósitos, sua vontade. De acordo com o texto acima, podemos afirmar que a primeira opção de Deus é a revelação. Então, Deus nos revela quem Ele é. Ele já tem revelado a você? Outro dia a gente estava conversando, eu não sei nem se foi em uma ministração, que o pastor até falou que às vezes a gente vê Deus num canto de um passarinho, passa na sua frente, o céu azulzinho. Outro dia eu estava vendo o céu tão azulzinho, falei: Deus, como o Senhor é lindo, o Senhor é maravilhoso. Eu acho que foi até na chamada que eu fiz. Gente, que coisa linda, a gente vê a grandeza de Deus, a gente percebe Deus. É isso que Ele quer que nós tenhamos comunhão com Ele, E muitas vezes a gente passa o nosso dia, o nosso tempo, sem se preocupar, E Ele está ali te mostrando o que Ele tem te dado de melhor: um céu maravilhoso, um sol maravilhoso, um tempo maravilhoso, saúde, tem estado do seu lado, mas muitas vezes a gente nem está aí para nada. Passa o dia, você só vai sentir falta do sol quando vier a chuva. Você só sente falta da chuva quando vem o sol e está precisando de chuva. Então, não, irmãos, vamos ter experiências com o Senhor, vamos agradecer, vamos ver como Ele é lindo, como Ele tem nos ajudado, Eu estava lembrando aqui também que a gente estava conversando com a Lurdinha sexta-feira, a nossa preocupação como líderes, A Lurdinha também falou sobre o pastor Gilberto, parece que ele estava ministrando sobre isso. Gente, nós estamos vendo nessa pandemia agora que tudo está voltando ao normal. Claro que o normal com máscara, mas está voltando ao normal. Os ônibus estão cheios, as estradas estão cheias já. Ontem, sexta-feira, estava tudo cheio. As estradas estão cheias, os shoppings já estão cheios, as lojas já estão cheias, só não voltou ainda encher a igreja e as escolas, Mas as coisas estão voltando ao normal, o povo já está começando a trabalhar de novo, Mas sabe o que a gente estava preocupado? A Lurdinha falou isso, que o Gilberto falou numa ministração: muitas pessoas vão ficar no meio do caminho, sabe por quê? Porque eles vão pensar assim: mas eu posso agora assistir o culto de casa. Tudo bem, você pode assistir o culto online, você pode procurar a ministração que você quiser, você pode assistir o que você quiser, irmãos, mas não se disperse, fica ligado numa igreja. Nós estamos fazendo isso online, não é verdade? Mas vocês estão ligados com a gente. Nós temos a chamada à tarde. Se você não ouviu a ministração que eu falei sobre a Igreja de Cristo esses dias para trás, se você perdeu, vai lá no YouTube e senta e preste atenção nessa mensagem. Nós somos igreja, irmãos, nós somos igrejas. Deus tem um propósito na nossa vida. Não se disperse. E a igreja local também, ela faz sentido, porque senão foi Jesus que instituiu, Então, você pode ficar em casa assistindo os cultos pela online, pode, mas se ligue a uma igreja. Se você faz parte da igreja Batista Vila Paris, fica atento às chamadas. Vamos participar junto na quarta-feira, vamos participar junto na sexta-feira, vamos participar junto no domingo. Irmãos, muita gente vai ficar no meio do caminho, sabe por quê? Porque pode escutar a mensagem a hora que quiser, só que isso vai acabar, sabe por quê? Se você não está ligado
em uma igreja, se você não está junto com o seu pastor, igual nós, se você não está junto, se essas pessoas por aí não estão junto, vão se perder no meio do caminho, porque as coisas estão voltando ao normal. Aí você começa a trabalhar muito, aí chega na hora do culto, nossa, agora eu não vou poder não, porque eu ainda tenho que fazer mais uma coisa ali que eu não fiz, eu tenho que fazer isso ainda, não vai dar para mim assistir a mensagem de hoje. Aí chega no domingo, não, eu ainda não terminei não, porque amanhã o meu dia começa cedo, então hoje também eu não vou poder participar não. Sexta-feira também não posso não, porque sexta-feira eu tenho um outro compromisso que é do meu trabalho, que eu trouxe trabalho para casa. Então as coisas de Deus vão ficando, e você vai ficar no meio do caminho. Aí depois, se acontecer alguma coisa, para Deus te pegar de volta, tem um versículo que ele diz assim, que ele pega pelas narinas. Irmão, Deus nos ama. Não é que ele quer o nosso sofrimento, não, mas muitas vezes nós precisamos ser acordados na hora do sofrimento. Olha o que Jó falou. Eu conhecia te, ouvi falar, mas agora os meus olhos te veem. Ele precisou de uma experiência com Deus. Irmãos, não deixe isso acontecer. Busca agora o Senhor. Esteja conosco toda quarta-feira. Esteja conosco todo domingo. Esteja conosco toda sexta-feira. Irmão, não deixe as coisas de Deus para depois. Deixa as coisas para depois, mas as coisas de Deus não deixa para depois. Então, a primeira opção que Deus nos faz para que a gente possa firmar com Ele é a revelação. A segunda opção é a tentação, a prova, a tribulação. Não deixa vir essa segunda opção. Olha que interessante. Acredito que é daqui, né, dessas duas opções que surgiu, né, aquele velho ditado: quem não vem a Deus por amor, vem pela dor. Literalmente poderíamos dizer: quem não conhece a Deus através da revelação, conhecerá através da provação. Então, tem um alerta para mim e para você, isso é para mim também, né? Vamos pedir a Deus para limpar a nossa visão, para limpar o nosso ouvido, para que a gente possa ficar ligadinho nele. Tenho certeza de que todos nós podemos identificar coisas que nos aconteceram porque não ouvimos a voz de Deus, né? Aquilo que eu falei, Deus falou com você assim: volta aí, desliga o fogo. Você não ouviu e quando chegou a panela tinha queimado, né? Não levou o guarda-chuva. Mas Deus não preocupa, Ele quer o nosso bem, Ele tem o melhor para nós, né? Então eu acho que você já pode identificar, né, alguma coisa, né, que Deus falou com você e você não deu atenção, não é verdade? Isso acontece, né? Mas a gente precisa ficar atento e pedir a Deus: não, eu não quero passar por isso, eu quero ouvir a tua voz. Não estou dizendo que tudo de ruim acontece na nossa vida é por isso, mas posso crer que se ouvíssemos mais a voz de Deus, teríamos evitado muitas coisas. Se eu tivesse aberto o portão, podia ter acontecido coisa pior, mas eu ouvi a voz de Deus e eu fiquei maravilhada com o que Deus fez. Um exemplo de Cristo um exemplo é que quando Cristo encontra com o pecador, a sua visão é restaurada. E nós vamos ver, né, um outro exemplo, né, além de Jó, né, passado por isso, ele teve esse encontro com Deus, né? Então vamos ver aqui o cego de nascença. Olha que legal, gente. O cego de nascença está lá no capítulo de João 9, de 1 a 42. Então nós vamos ver só alguns versículos, tá? Depois você pode ler em casa o capítulo todo, né? Ao passar, Jesus viu um cego de nascença, né? E a palavra-chave, a frase-chave do pecador, desse cego de nascença, né? Ele respondeu: não sei se ele é pecador ou não, uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo, né? Nós vamos ver isso nesse texto muito maravilhoso, né? Então, o primeiro texto lá de Jó antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. E agora do cego de nascença, uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Então, vamos decorrer um pouquinho rapidinho nesse texto, né? Desse cego de nascença. A gente sabe que os fariseus, né, ficaram ali na cola de Jesus. Jesus, quem pecou, né? Foi ele ou os pais dele? Vamos ver aqui. Seus discípulos lhe perguntaram: mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais? Mestre, quem pecou, esse homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Jesus disse: nem eles,
Nem ele, nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Então, nós vemos aqui que é um caso diferente, mas vamos ver o que aconteceu. Tendo disso isso, ele cuspiu no chão. Olha que interessante, Jesus cuspiu no chão, misturou a terra na saliva, aplicou nos olhos dele, nos olhos do homem, e disse assim, então disse, vá lavar no tanque de Siloé, que significa enviar. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Lembra aqui que eu falei para experiências com Deus, né? Tem 3 coisas ligadas, visão, audição e obediência, né? Ou seja, a audição aqui é porque ele ouviu e obedeceu. Então, ele foi, Jesus podia ter feito o lodo e colocado no olho dele, mas ele podia ter xingado. Não, eu não, por que o senhor faz um negócio desse, né? O que o senhor colocou nos meus olhos? Não, ele falou assim, vai lá. Ele foi, ele obedeceu, ele ouviu, ele foi, obedeceu e lavou. Então, seus vizinhos, né, e os anteriormente o tinham visto mendigando, perguntaram, não é esse o mesmo que costumava ficar sentado mendigando? Então, já começaram lá as indagações. Então, como foram abertos seus olhos? Interrogaram ele. Ele respondeu, o homem chamado Jesus misturou saliva, colocou nos meus olhos e me disse que fosse lavar no tanque de Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. Aqui ele foi e lavou. Aí é que a gente vê que ele foi curado o quê? Até agora ele foi curado fisicamente. Ele foi, lavou e voltou enxergando. Mas aqui ele foi curado fisicamente. Jó também era curado, ele enxergava, né? Mas agora eu estou falando da visão espiritual. Então vamos ver lá. Lhe perguntaram, onde está esse homem? Aí o menino me responde, não sei, disse ele. Aí levaram os fariseus o homem que fora cego, né? Então os fariseus pegaram ele e levaram para lá. E houve divisão entre eles, né? Porque todo mundo queria saber, mas quem que foi que curou esse menino? Esse menino era aquele mendigo. Vamos falar com os pais dele, né? Tornaram a perguntar ao cego, que diz você a respeito dele? Olha como que o povo estava. Foram os seus olhos que ele abriu? O homem respondeu, ele é um profeta. O menino falou, ele é um profeta, ele que me deu a visão. Vamos continuar aqui. Esse menino aqui, ele ainda só tinha conhecido a história de Jesus. Ele é um profeta, ele me deu uma visão. Ele falou para me lavar, eu fui e lavei. Vamos continuar. Os judeus não acreditaram que ele era cego e havia sido curado, enquanto não mandaram buscar os seus pais. Eles ficaram até dúvida. Não, mas esse aí, não é ele. Não é ele sim, gente. Ficou naquela dúvida toda, arrumou um alvoroço, né? E chama os pais dele e diz... os judeus não acreditaram que fora cego e enquanto não buscaram os pais dele, então perguntaram, é este seu filho, o qual vocês dizem que nasceu cego? Como ele pode ver agora? Responderam os pais, olha o que os pais responderam, sabendo que ele é nosso filho e que nasceu cego, isso nós sabemos, mas não sabemos como ele pode ver agora, ou quem lhe abriu os olhos, perguntem a ele, ele tem idade suficiente, ele falará por si mesmo. Então o pai dele falou assim, gente, é ele mesmo, ele era meu filho, ele era cego de nascença, a gente sabe, agora quem curou e por que curou, como curou, não sei, vai lá e pergunta que ele tem idade para responder. Olha que interessante. Pela segunda vez chamaram o homem que fora cego e disseram, para a glória de Deus, diga a verdade, sabemos que esse homem é pecador. Ele respondeu, não sei se ele é pecador. O povo não estava acreditando que Jesus tinha feito milagre. Mas aí, ele diz assim, uma coisa eu sei, ele repete, uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Olha que interessante. Então perguntaram, o que ele fez? Como abriu os olhos? O povo está cheio de perguntas, as mesmas perguntas toda hora, que ele ficou até... tem uma hora que ele falou, mas de novo eu tenho que responder para vocês? Ele respondeu, eu já disse a vocês e vocês não me deram ouvido, para que vocês querem ouvir outra vez? O homem respondeu, ora, isso é extraordinário, vocês não sabem de onde ele vem, contudo ele me abriu os olhos. E se esse homem não... Olha aqui, que começa a falar. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia ter feito alguma coisa. Então, o homem agora começa a falar com os judeus. Gente, se ele não fosse de Deus, ele não ia fazer um negócio desse. E Jesus ouviu que os haviam expulsado e ao encontrá-lo disse, Jesus estava vendo toda aquela cena, né? E Jesus já tinha visto ali que tinha expulsado ele da sinagoga, tinha expulsado ele do meio do povo. Jesus agora chega perto desse cara. Ele agora estava curado fisicamente, ele agora enxergava. Mas olha o que Jesus diz assim,
você crê no Filho do Homem? Perguntou para o homem. Aí ele responde: quem é ele, Senhor, para que eu creia? Jesus disse: você já tem visto. É aquele que está falando com você. Agora, Jesus se revela para aquele que, o ex-cego, né? Vamos dizer assim, para o ex-cego. E olha que interessante. Ele fala: mas quem que é ele para que eu creia? Sou eu que estou falando com você. É a mesma coisa que ele falou com a mulher samaritana, né? Você já tem visto. É aquele que está falando com você. Então o homem disse: Senhor, eu creio. E o adorou. O interessante aqui que nesse momento, esse encontro com Jesus trouxe a visão dele espiritual. Ali ele foi liberto e ali ele teve a sua visão restaurada. Sabe por quê? Porque agora ele entendeu quem que era aquele que tinha curado ele. E agora a Bíblia diz que ele o adorou. Antes, ele só tinha sabido da história de Jesus. Ah, ele é profeta. Gente, vocês não sabem, né? Como assim? Eu sei que eu era cego e agora eu vejo. Mas nesse momento, o encontro com Jesus, Jesus olhando para ele dizer: sou eu que falo com você. E ali, ele teve a sua visão restaurada. Então, ali marcou, ali naquele momento, ele teve a sua visão espiritual restaurada. E a Bíblia diz, e ele respondeu: Senhor, eu creio. E o adorou. Então, quando nós temos a nossa visão limpa, quando nós temos os nossos ouvidos, né, limpos, sensíveis à voz de Deus, nós somos transformados. Não há ninguém que chegue à presença de Deus, que tenha a sua visão restaurada, os seus ouvidos restaurados, que não tenha experiência com Deus. É isso que nós precisamos todos os dias pedir, para que o Espírito Santo nos limpe a nossa visão espiritual, limpe os nossos ouvidos espirituais, para que possamos ouvir a voz de Deus sempre, porque aí a gente não precisa passar por certas situações, né? Então vamos continuar aqui. Infelizmente tem muita gente dessa forma, né? Ele foi curado fisicamente e espiritualmente. Então, duas frases aí bacanas, né, que nós já estudamos até agora. A primeira do Jó, que diz: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E desse cego aqui que foi curado, né? Eu era cego, mas agora eu vejo, né? E agora ele creu no Senhor Jesus, o adorou. Vamos ver agora mais um exemplo, né, de alguém também que teve sua visão restaurada, que foi Nicodemos, né? Nós sabemos que Nicodemos era o tipo de uma pessoa também mais ou menos como Jó, né? A Bíblia diz que ele era íntegro, ele era temente a Deus, mas só que ele foi ter com Jesus de noite. Então tem assim várias linhas de pensamento. Por que ele foi ver Jesus à noite? Será que ele estava com medo das pessoas virem ele tendo esse encontro com Jesus? Tem outras linhas de pensamento. Certo é que quando ele teve encontro com Jesus, a vida dele foi transformada. A história de Nicodemos está lá em João 3, de 1 a 10, né? Fariseu, o nome dado a um grupo de judeus devotos a Torá. Então, nós sabemos que Nicodemos, ele era conhecedor da lei, ele era conhecedor das escrituras, né? E ele foi lá encontrar com o Senhor. Olha que interessante. Havia o fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite. Ele foi encontrar com Jesus à noite e disse: mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus. Olha aí, ele conhece a história de Jesus, ele estava conhecendo, mas ele era estudioso da Torá, ele sabia das promessas, né? E agora ele encontra com Jesus e diz: olha, o Senhor tem ensinado, né, da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que está fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Olha que interessante a declaração de Jesus. Olha o que ele fala. Jesus diz assim: ninguém pode o quê? Ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então Jesus está dizendo que para eu ter uma visão restaurada, eu preciso nascer de novo. Então, se nós temos a nossa visão ofuscada ainda, se nós temos uma cegueira espiritual, é porque nós não encontramos com Jesus. Isso é a declaração de Jesus também. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então precisamos ter um encontro com ele, precisamos nascer de novo para que a nossa visão seja liberta. Então eu não sei como você está, faz uma análise na sua vida: como eu
estou, eu tenho ouvido a voz de Deus, eu tenho visto as maravilhas de Deus, a minha visão tem sido limpa, eu tenho conseguido ver a glória de Deus. Como nós já vimos antes, Deus se manifesta primeiro através das suas revelações, né? E pode ser de muitas formas. Mas muitas vezes preciso passar por provação para que eu tenha uma visão restaurada. Então vamos ficar atentos sobre isso, né? Então Jesus disse: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de Deus, se não nascer de novo. A visão aberta se dá com o encontro com Jesus, ou com o novo nascimento. Perguntou Nicodemos: como pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar da segunda vez no ventre da minha mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água do Espírito. O que é nascido da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo, né? Então o vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Respondeu Nicodemos: como pode ser isso? Disse Jesus: se você é mestre em Israel e não entende essas coisas, está vendo? Então aqui, Nicodemos, Jesus está falando assim: Nicodemos, você conhece a história, você conhece as Sagradas Escrituras, ainda não percebeu, você ainda não teve os seus olhos abertos, porque ele ainda não via o reino de Deus, ele não estava entendendo nada, ele não tinha a sua visão aberta. Irmãos, nós que temos esse encontro com Cristo, nós temos certeza da nossa salvação. Nós percebemos Deus em todas as situações, nós queremos Deus, né? Como o pastor disse de manhã na chamada, né? Ver aqueles jovens ali sexta-feira, como é bom, cada dia que eles leem a Bíblia, eles ficam mais fascinados com Deus, eles ficam mais fascinados com as coisas de Deus, e é isso mesmo. Quanto mais nós encontramos com Deus, quanto mais nós lemos a sua palavra, quanto mais nós nos aproximamos, mas nós somos apaixonados por esse Deus. Se você não está apaixonado por esse Deus, tem alguma coisa errada. Então vamos buscar o Senhor. Vamos continuar aqui. Como já falamos, Nicodemos é citado apenas no Evangelho de João. A menção mais conhecida sobre ele, que descreveu seu encontro com Jesus à noite, né? Como nós lemos aqui. Mas olha que interessante. Então ele teve um encontro com Deus. Por que eu estou falando que teve? Olha qual outra parte que fala no texto sobre Nicodemos. Depois Nicodemos é citado novamente em João 7, 50, 52, onde na ocasião Nicodemos se mostra contestando com os sacerdotes e fariseus que haviam tentado prender Jesus. Por último, Nicodemos é citado no episódio do sepultamento de Jesus. Aqui ele já não estava mais escondido. Antes ele foi ver Jesus à noite, escondido, mas agora não, agora ele estava fazendo, né, aquilo que estava no coração dele. E aqui ele ajudou, né, outro membro do Sinédrio, que foi José de Arimateia, na preparação do corpo. Agora ele não estava com medo mais. Agora as pessoas viam ele fazendo as coisas, né, para Jesus. Então, quando nós temos Jesus no nosso coração, nós colocamos as coisas de Deus em primeiro lugar. As outras coisas, se der tempo, né? Mas infelizmente tem muita gente que troca. Se der tempo eu leio a Bíblia, se der tempo eu vou ao culto, se der tempo hoje eu participo do culto. Mas irmãos, vamos dar prioridade para as coisas de Deus. Uma outra pessoa que nós vamos falar aqui rapidinho, né? Que é Zaqueu. O encontro pessoal mudou a vida de Zaqueu. O encontro com Jesus é pessoal. O próprio Jesus parou onde Zaqueu estava e falou diretamente com o pequeno homem naquela árvore. Zaqueu, o publicano, ele mesmo chamou pelo nome. Por isso que eu te falei que Jesus, ele tem prazer nas mínimas coisas. Não pense você que, mas é uma coisa tão simples, Jesus não vai gastar tempo para me atender nisso. Ele vai gastar tempo sim, né? Como nós já falamos, se um pai, ele tem prazer de fazer as coisas para os filhos, quanto mais Deus. Então Deus tem prazer em nos abençoar em todas as coisas, né? Ele mesmo chamou agora Zaqueu pelo nome. Foi um encontro pessoal que mudou a vida de Zaqueu para sempre. Jesus nos convida a descer da árvore, porque o próximo passo é o encontro de intimidade, que é comer à mesa. Comer à mesa fala de intimidade, né? E ela agora fala: Zaqueu, eu vou na sua casa, nós vamos comer juntos. Fala de intimidade. Então Deus é um Deus de intimidade. Ele quer intimidade comigo, com você, todos os dias. Irmãos, quanto mais nós, não vou falar gastar tempo com Deus, mas quanto mais nós
priorizamos, né, estar na presença de Deus, mais abençoado nós somos. Pense nisso. O encontro com Jesus é poderoso. A relação de Zaqueu com o dinheiro foi transformada no encontro com Jesus. Zaqueu publicano. Após o encontro, tudo muda. Nossas prioridades mudam. Gente, olha que legal essa frase. O encontro com Jesus muda as prioridades. Aquilo que eu falei, né? Não vou no culto hoje não, porque eu tenho lava vasilha. Não vou no culto hoje não, porque eu ainda tenho um monte de coisa a fazer do meu serviço que eu trouxe para casa. Não, eu não posso não, porque... Não, o encontro com Jesus troca as prioridades, né? As prioridades é eu estar com Deus, é eu ter amor à obra, é eu fazer a vontade de Deus com alegria. As outras coisas depois eu faço, né? Então, ganhamos forças para enfrentar as tentações, as tempestades da vida, resistimos aos ataques do inimigo e nos enchemos da presença de Deus. Basta perguntar à mulher samaritana, né? Ou ao próprio Paulo, né? O Saulo, né? Como eu encontro com Jesus? Nada é como vê-lo, né? Eu tenho certeza nessa frase muito interessante, né? Pergunta para a mulher samaritana, como que eu encontro com Jesus? Ela pode responder, nada é como vê-lo. Paulo foi interessante porque ele teve os olhos dele abertos espiritualmente e ficou cego, né? Depois ele teve a visão também fisicamente restaurada, mas ali ele teve a visão dele aberta e ele viu Deus. Então, o fato de vermos o Senhor, o fato de termos essa experiência com Ele, né, muda muita coisa, né? Então, é interessante, basta perguntar à mulher samaritana ou o próprio Saulo como é o encontro com Jesus, né? E eles vão falar, vê-lo, isso é fascinante, né? Que possamos, né, todos os dias pedir ao Senhor que venha estar sobre nós, que possamos todos os dias ter experiências com Ele e nossa vida não será mais a mesma, né? Então Jesus parando, mandou-lhe que trouxesse, chegando ele perguntou-lhe, né? Agora um outro cego, né? Ele chega e pergunta para um outro cego, que queres que eu te faça? Sabe o que aquele cego respondeu? Ele disse, que eu veja. Em Lucas 18, 40, 41, Jesus é o único que pode nos fazer enxergar a verdade. Ele é a verdade somente. Ele pode operar em nós o milagre da cura da salvação. Jesus lhe disse, vê, a tua fé te salvou. Olha que bacana. Além dele ver fisicamente, ele teve a visão espiritual, né? Limpa, né? Ele pôde ver o Senhor. Vamos lá. Ele fará um milagre. Nossa parte é buscá-lo e pedir-lhe para que nos toque, nos cure e nos salve. O que queres que eu te faça? Jesus está perguntando para mim e para você, né? Se você está ainda cego, se você está desanimado, é porque você está precisando de enxergá-lo. Se você está desanimado, é porque você está precisando de ter essa experiência com Ele. Então, Jesus está perguntando para você, o que queres que eu te faça? Fala assim com Ele, Senhor, eu quero te ver. Porque todo encontro com o Senhor gera mudança. Amém? Que Deus possa abençoar a minha vida e a sua vida. E não esqueça de falar com o Senhor, Senhor, eu quero te ver, né? Diga para o Senhor Jesus nessa noite, eu quero te ver. Que Deus possa te abençoar, né? Esteja com seus ouvidos atentos à voz dele e evite coisas ruins, né? Peça ao Senhor para restaurar todos os dias, tem que ser todos os dias, sabe por quê? A Bíblia diz que Satanás, ele fica ao nosso derredor, querendo nos estragar. Então, ele não vai descansar. Todos os dias ele vem com tentativas novas, né? Mas se todos os dias também levantarmos e pedirmos, Senhor, eu quero experiência com o Senhor, eu quero te ver. Eu quero te ver. Restaura a minha visão, restaura a minha audição, para que eu possa ter um coração transformado, uma vida transformada. E obedeça aquilo que ele te falar. Amém? Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana abençoada de experiências, né? Que ao retornarmos, né, para a igreja, quando nós estivermos todos reunidos, você possa contar muitos milagres. Amém? Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Espero você hoje à noite, né, agora terminando, né, nessa semana você possa estar com o Senhor, quarta-feira à noite, sexta-feira no Zoom e domingo nós teremos Santa Ceia. Então, participe, junte sua família e não fique de fora.
Amém? Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua palavra. Continue falando aos nossos corações. Nós precisamos do Senhor. Abra a nossa visão. Nós queremos te ver. Nós queremos ter experiências com o Senhor. Nós queremos que os nossos ouvidos estejam, Senhor, limpos, ó Deus, para ouvir a tua voz, para que possamos obedecer e evitar o mal. Pai, queremos experiências com o Senhor, porque cada encontro que temos com o Senhor, nossa vida é transformada. Fica conosco e nos ajuda no nome de Jesus. Muito obrigada por essa oportunidade. É o que nós oramos e desde já te agradecemos. Amém. Amém? Que Deus te abençoe no nome de Jesus.